22 9 99 43 93 69. Vacina Clínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. 8h15 em Campos. De volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, aqui em 98,3, ao vivo também lá no Face, YouTube, Instagram, na Twitch TV. Daqui a pouco você pode inclusive acompanhar esse programa ao vivo, em reprise, aliás, na Plena TV e em podcast. Que aí você ouve na melhor hora do dia, fica tranquilo, em todos os aplicativos de podcast também. Voltamos às 8h16, o tempo em Campos segue nublado, previsão para hoje é de pancadas de chuva isoladas no decorrer do período e com previsão aí de 25 de máxima. Agora faz 23 graus aqui no centro. Tem algumas perguntas aqui e a gente está falando hoje nas redes sociais. Aí, Rodrigo, se você não tiver acesso, eu te passo por aqui, eu leio sem problema. E a gente está falando hoje de desenvolvimento, de infraestrutura para o desenvolvimento. A gente cobra muito aqui dos prefeitos da região, são as chamadas obras estruturantes, como no caso, pontes, vias, rodovias, né? Se for o caso também do município interagir. Teve uma época aqui que a prefeita Rosinha Garotinho, ex-governadora, não fez como governadora, fez como prefeita, que foi a 216, Campos Farol. A gente até questiona, por que não fez como governadora e sim como prefeito? Foi uma parceria também ali com o governo do estado. O importante é que refez aquela estrada toda. Agora se cobra também essa duplicação, enfim, tem todos esses questionamentos. Eu quero, então, confirmar, estamos conversando com o Isaac Overney, que é gerente de infraestrutura da Firjan, e eu peço aí ao Rodrigo Gonçalves, da bancada conosco hoje, para fazer a gentileza de abrir esse bloco. Rodrigo, por favor. Ô, Cláudio, como a gente vai entrar falando mais específico sobre o evento que vai acontecer no Rio, né, agora entre os dias 19 e 21 de setembro, mas que na verdade é aberto, claro, a todo o empresariado aqui da região, porque o evento é aberto, mas se tiver as perguntas da rede social, se você quiser já adiantar aí, porque pode ser que estejam relacionados ainda aos assuntos que a gente falou no bloco anterior. Sim, tem aqui o Getúlio Augusto coloca, vem aí o Itaporto, que é em Carapebus. E o Renato Carvalho de Oliveira, deixa aqui, bom dia a todos. Isaac, no seu ponto de vista, o que uma cidade precisa para ter ou fazer para se tornar um polo industrial atraindo grandes indústrias e gerando bons empregos para fortalecer a economia? Essa é uma pergunta dele e essa aqui, se você quiser já emendar aí, que eu acho que ela pega um pouco de BR, que a gente estava falando, de ponte, essa coisa toda, de infraestrutura, se bem que tem um outro contraditório aí. Da década de 80 para cá, o país começou a se desindustrializar, propositalmente, ou por conta de programas do governo federal, e passando aí a ser um país mais agrícola, com vocação da pecuária e da agricultura. Então você pode analisar isso tudo aí para a gente, o Isaac, por favor. Com certeza. Eu agradeço ao Renato, né, que fez a pergunta. Acho que é uma pergunta super... E, na verdade, é o que nós aqui da Firjan acordamos todo dia de manhã e vamos dormir todo dia pensando em como é que a gente faz para criar, para apoiar o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro e dos seus municípios. Eu diria para você, Renato, até retomando um pouco do ponto inicial da nossa conversa,
que existem fatores de competitividade. Acho que o principal deles é um ambiente de negócios que seja favorável à instalação de empresas. Ou seja, quando o indivíduo chega num determinado município e ele é recebido por um agente público, por exemplo, que é capacitado, que entende quais são as vantagens do município, ou seja, qual é a vantagem de se instalar em Campos? Quais são as vantagens comparativas de Campos? Campos está próximo do mercado consumidor do Rio de Janeiro, está próximo do Espírito Santo, tem importantes rodovias logísticas, está próximo de portos, tem um aeroporto no seu município com vocação para apoio offshore, tem um distrito industrial instalado. Então, saber enumerar as qualidades que esse município tem e por que vale a pena se instalar aqui é o primeiro ponto. A facilidade na abertura de um CNPJ, na ligação da fábrica com a rede de esgoto, com a rede de água, nos alvarás municipais, no licenciamento que precisa ser feito em nível ambiental, que muitas vezes é competência do município, muitas vezes do Estado. Enfim, todo esse conjunto de fatores, né, vou resumir aqui como uma certa burocracia e a facilidade de se superar essa burocracia, de atender essas exigências, ela faz parte hoje de um atrativo, né? O Banco Mundial ele tinha um estudo muito interessante que era o chamado Doing Business, né? Que é fazendo negócios. Ele comparava as economias de vários países e, por alguns critérios, dizia, olha, onde é melhor fazer negócio? Onde é mais fácil fazer negócios? Um dos critérios do Doing Business era justamente questões de infraestrutura, ou seja, em que lugares, que localidades eu tenho uma qualidade de energia melhor? Em que localidades eu tenho qualidade de rodovias melhor? E outro critério era justamente a velocidade na concessão de alvarás, por exemplo. Então, em quanto tempo, se eu quiser abrir empresa em Campos, quanto tempo eu consigo abrir empresa? Se eu quiser montar um negócio hoje, uma indústria, em quanto tempo eu consigo todas as licenças necessárias? Então, esse é um aspecto que, como a gente estava até conversando antes, Rodrigo, antes do intervalo, é uma discussão contínua, né? Então, hoje eu tenho um tempo, amanhã vai surgir um processo que eu consigo digitalizar, eu preciso melhorar, eu preciso ter uma estrutura, por exemplo, dentro da prefeitura para gerir espaços industriais, por exemplo, uma companhia de desenvolvimento ou algum órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento, por exemplo, para receber. Isso é fundamental. Além disso, eu preciso ter infraestrutura dedicada, né, instalada para isso. Então, se o município ele quer ser um polo atrativo de indústrias, eu preciso ter uma área voltada para indústrias, né? Hoje, quando a gente fala, por exemplo, da discussão do plano diretor dos municípios, por que essa discussão é importante para o desenvolvimento? Porque no plano diretor eu vou dizer que áreas eu vou dedicar para habitação, que áreas vão ser dedicadas para uso misto e que áreas vão ser dedicadas para instalação de indústrias, ou que áreas não poderão receber indústrias. Então, esse planejamento, né, esse planejamento do território, ele também é importante. Se eu quero atrair indústria, eu preciso ter uma área industrial que precisa constar no zoneamento do município, no plano diretor, mas também preciso realizar investimentos para a implantação de um distrito industrial. E o distrito industrial, ele é mais do que apenas um portão com uma placa. Assim, ele não é apenas dizer aqui, nessa localidade, aqui, número tal, é um distrito industrial. Mas ele é uma área que é preparada para receber indústrias, ou seja, eu tenho que ter vias que tenham a largura para receber caminhões, eu tenho que ter infraestrutura de energia chegando ali, infraestrutura de saneamento colocada, pontos de ônibus, porque as indústrias são movimentadas por funcionários, então se eu não tiver mobilidade, se eu estar em um distrito, mas é tão distante que não chega ônibus nenhum, não chega ninguém para trabalhar. Então, assim, esse planejamento ele precisa ser colocado. E também resgatando um pouco daquele tripé que eu coloquei de início, né? O que são fatores de atratividade? A questão da infraestrutura, que eu aqui coloquei, a questão da capacitação a questão tributária também é importante. Então, assim, facilitação em termos de tributos, a competitividade tributária que a gente precisa, que os municípios e as localidades precisam ter, isso também é um fator de diferencial. E também um aspecto que a gente não pode deixar de esquecer, que é o da capacitação. Então, o investimento das regiões na capacitação da mão de obra, ele é fundamental para a atração de negócios. Quando a gente está falando hoje, e esse é um dos temas também do Rio Construção Santos, né, da indústria 4.0, ou seja, quais são as novas técnicas construtivas, quais são os novos softwares que hoje estão já em operação na construção civil, quais são as novas tecnologias que estão sendo implantadas em determinados processos produtivos. Eu preciso ter pessoal capacitado para operar esse maquinário, para operar esses equipamentos, para operar esses softwares.
Então, esse tipo de investimento é importante. E isso é um fator de competitividade. Então, por exemplo, quando Campos tem uma universidade federal aqui colocada, isso é um fator de competitividade. Quantos engenheiros são formados em Campos e na região? Quando eu tenho um instituto federal colocado na região, quantos técnicos em edificações, técnicos em química são formados na região? Isso é mão de obra. Isso é potencial para a instalação de uma indústria, por exemplo, a instalação de uma construtora, a instalação de uma indústria química. Então, e esses fatores precisam estar colocados e apresentados aos potenciais investidores. Olha, venha para São João da Barra, porque aqui nós temos um porto, porque aqui nós temos uma área industrial, porque aqui nós temos isso, isso e isso, o município vai te apoiar nessas questões, a gente tem condições de formar tantos técnicos, o Senai está aqui para te apoiar naquilo que você precisar também em termos de mão de obra técnica especializada. A gente tem um conjunto, uma rede de apoio à indústria. Eu estou aqui colocando como indústria, mas para qualquer negócio isso é realidade. A gente fala de armazém logístico, de comércio atacadista, de indústria de software ou da indústria hardcore aqui, colocada com a indústria química, indústria de processos, de fato, todos eles vão precisar desses fatores também. Então, é esse tipo de planejamento que precisa constar, que vai desde o terreno, desde o território, né, do zoneamento da cidade, até a capacitação do jovem hoje munícipe daquela região que precisa estar sendo formado no ensino técnico, no ensino superior, com qualidade para que ele possa trabalhar nessa indústria. Acho que são esses fatores aqui. Lógico que a gente poderia aqui discutir por muito tempo, mas são esses os fatores principais para o desenvolvimento da região, com certeza. Agora falando um pouquinho sobre o evento que vai acontecer então agora, nos dias 19, 20 e 21 de setembro, né? Eu vi que é um evento realizado pelo Sinduscon, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio de Janeiro, né? Mas que tem aí a parceria da Firjan, né? Além de outros parceiros que vão estar envolvidos aí. É um evento que promete ser um dos maiores do Brasil na área, né? Trazendo discussões importantes, como o que o Cláudio colocou aqui, né? Por exemplo, como a construção civil pode apoiar justamente nessa reindustrialização do Brasil, né, o papel que a construção civil pode fazer nisso, mas como você falou, né, vão estar sendo discutidos players globais, vão estar sendo discutidos, vai ter questão de networking, questão de inovação. O que foi pensado para esse evento? Eu vi que foi convidado o governador Cláudio Castro para estar na abertura, o prefeito do Rio de Janeiro também para estar na abertura, mas o que se espera com esse evento, né, e ele é aberto realmente a toda a população? Como que funciona? Rodrigo, o evento ele é aberto ao público como um todo, estão todos aqui, queria deixar o convite a todos que estão nos ouvindo, a vocês também. É um evento que vai discutir, vai passar por todos esses pontos que a gente discutiu aqui hoje. Desde política pública, ou seja, como é que eu atraio investimentos, como é que eu faço com que os contratos assinados nas concessões sejam efetivamente aplicados, que as obras necessárias sejam realmente realizadas, planejamento integrado, o papel dos municípios nisso. A gente vai ter prefeitos de cidades de outros países que têm experiências de sucesso, ou seja, o que a gente pode tirar de Bogotá, de Madrid, e pode trazer para a realidade de Campos, de Macaé, para que esses municípios possam alavancar ainda mais seu potencial de desenvolvimento. E é um evento que traz o foco da construção civil para o Rio de Janeiro, que é hoje o cenário, né, o palco de grandes investimentos na área de infraestrutura também, como a gente estava discutindo antes. Então, a ideia é que é um evento que é capitaneado pelo Sinduscon da capital, mas ele conta com a participação de todos os sindicatos da construção civil do estado do Rio de Janeiro, daqui da região também, e também com todos os sindicatos, todas as empresas da cadeia da construção civil, mármores e granitos, rochas ornamentais, indústria de cimento, enfim, todo mundo que tem relação direta com a construção civil estará nesse evento também, que vai contar com especialistas, com a presença da academia, que é um fator super importante, com um evento que a gente fala que é imersivo, ou seja, você vai conhecer a história da construção civil, o futuro da construção civil e o presente também da construção civil, o que a gente precisa fazer hoje e o que tem de novidade para o futuro próximo e para as tendências de futuro também. Desculpa. É a primeira edição? É a primeira edição dele e a gente pretende que seja o maior evento da construção civil do Brasil, um evento que seja referência tanto aqui dentro quanto também internacionalmente. A gente tem participação de muita gente importante de outros países, daqui do Brasil também, para discussão sobre o futuro da construção
no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. E tem algum site que as pessoas possam aí acompanhar, conferir, saber da programação, saber como se inscrever? Precisa se inscrever previamente? Como é que é? Sim, as inscrições estão sendo feitas pelo próprio site do evento, que é o Rio Construção sem cedilha, sem tio, Summit, com 2ms.com.br. Então é Rio Construção Summit, com 2ms.com.br. E também no site da Firjan a gente também tem informações que direcionam a esse site também. Então fica aqui o convite a todos para que possam participar, seja você empresário do setor, membro de algum órgão público, da academia, interessado. Esse é o futuro do Estado do Rio de Janeiro, é o futuro da construção civil que está sendo discutido de 19 a 21 de setembro, ali no Pier Mauá. Pier Mauá, das 9 às 19 horas, né? Como Cláudio colocou aí, Cláudio? Estou colocando aqui, já estou colocando aqui. Colocou o link lá para mais informações. Como a gente falou, foram convidados representantes não só aqui do Brasil, mas também de outros países, né? Então, na abertura, a expectativa é que esteja o governador Cláudio Castro, prefeito do Rio, né? Além de prefeitos de cidades como Madrid e Bogotá, né? Então, no total, serão mais de 200 palestrantes, divididos em 4 palcos simultâneos, compartilhando mais de 80 horas de conteúdo, né? Então, a expectativa é que seja reunido um público de mais de 5 mil pessoas, entre empresários, profissionais de engenharia, arquitetura, poder público e estudantes, como a gente falou, que é muito importante esse diálogo da academia, né? E vão ser tratados vários assuntos, como, por exemplo, Cláudio, o retrofit na produção imobiliária, que Campos vive aí essa expectativa, né, para ser colocado em prática, apesar da baixa adesão dos próprios comerciantes, como dos próprios proprietários de imóveis da área central da cidade, mas é um assunto também. Então, acho que até é uma boa oportunidade para amadurecer essa ideia do retrofit aqui em Campos, né? Estar presente lá nessas discussões, acompanhando com certeza exemplos que deram certo em outros, não só em outras cidades do estado, outras cidades do Brasil, mas também fora do Brasil. E muito se fala nessa questão, como o Cláudio citou, né, da questão da reindustrialização do Brasil. A construção civil tem um papel muito importante nesse aspecto, né, Zay? Sim, Cláudio, eu acho que, e Rodrigo, é o indutor desse desenvolvimento, né? Porque ela vai puxar não só os empregos durante a realização das obras, mas aquilo que fica nessas obras concluídas, principalmente no setor de infraestrutura, elas são indutoras de novos investimentos. Então, a implantação de uma rodovia, a implantação do contorno de Campos, por exemplo, ele não é apenas o investimento em si mesmo, ele não vai gerar apenas os empregos daquela obra, mas o impacto do contorno implantado, ele vai reverberar por anos e anos na região como um todo, na melhoria da logística, na melhoria da mobilidade, na atração de novos investimentos por conta desta obra. Então, a construção civil é essa mola propulsora, né? E a gente precisa dinamizar cada vez mais, mantendo esse diálogo público-privado, né, que é um dos grandes temas do evento, que é essa discussão setor público-setor privado, para a melhoria do ambiente de negócios, para a melhoria dos projetos, para a melhoria da capacitação, para a inclusão de novas técnicas construtivas no Rio de Janeiro e no Brasil. Então, esse é o potencial. E a ideia do evento é deixar isso muito claro para todo mundo que vai assistir, do potencial e do que a construção civil pode entregar para a sociedade fluminense e brasileira também. Essa é a ideia. Vão ter expositores? Como é que vai ser? A gente vai ter uma série de exposições. O evento ele é focado no conteúdo, então é discussão realmente de políticas públicas, técnicas construtivas, mas a gente também vai ter uma série de exposições também, de experiências imersivas em relação a novas técnicas, em relação a produtos que estão sendo colocados no mercado. A história da construção civil também vai ser contada também, como o Brasil chegou até aqui e qual é o papel da construção civil nesse contexto, né, da onde nós chegamos, o exemplo da engenharia brasileira, não só em obras super relevantes aqui no Brasil, como no mundo também, aquilo que a engenharia brasileira fez e tem potencial de voltar a fazer também. Então, é um evento que tem uma abrangência enorme nesses 3 dias que vai ser realizado ali na capital. Acho que aquele que tem pouco contato com a construção civil certamente vai aprender muito e vai gostar bastante. E aquele que já é experiente no setor certamente também tem muito a ganhar,
tanto em relacionamento, quanto em discussão, quanto na apresentação dessas novas técnicas, dos novos produtos, do que existe de novidade no setor também. É gratuito? Sim, totalmente. Boa. E traz discussões importantes também em relação, que a gente falou muito aqui, a questão, por exemplo, dos impactos da reforma tributária no setor da construção civil. Porque quando se fala em reforma tributária, a gente tem muita dificuldade de entender como que ela vai funcionar em cada setor, né? Então, eu acho que para aquele empresário, para quem quer investir na construção civil, para quem está aí, é uma ótima oportunidade para poder entender um pouco, né, como vai ser esse impacto. A gente aqui na região, né, Cláudio, durante muito tempo, nós fomos só receptores de grandes empresas, mas muitas vezes o nosso empresariado, muitas vezes, também não avançou nesse sentido, né? Então, a gente tem aqui hoje um porto com potencial para você montar, por exemplo, uma indústria mais voltada ao fornecimento da construção civil, né? Então, saber também da Firjan como é que tem sido esse papel na motivação ao empresariado local de se investir, de acreditar nesse setor. Como tem sido esse papel, Isaac? Esse é um trabalho constante nosso também. Uma das instituições que fazem parte da Firjan, né, do sistema Firjan como um todo, além do SES e do SENAI, a gente tem o IEL, que é o Instituto Evaldo Lodge, que é voltado para a capacitação empresarial. Então, a melhoria da qualidade do nosso empresário como um todo, ela é fundamental para que novos negócios possam ser alcançados. E a apresentação dessas oportunidades, né? Então, esse é um papel do evento também, é apresentar que o setor da construção civil ele tem muitas oportunidades de ganho em termos de produtividade. Existem novas técnicas construtivas, existem novos softwares que já estão implantados, que podem ser absorvidos por essas empresas também, para que elas possam fornecer para empresas maiores, fornecer para empresas de outros países, acessar outros mercados também. Isso é fundamental. E a gente tem feito um esforço de mobilização também, que eu reforço aqui também com vocês, de convite às empresas da região para que estejam presentes lá durante esses 3 dias. São oportunidades de geração de novos negócios, de capacitação, de apresentação de oportunidades, né, de modernização, que são fundamentais para o futuro da região, para que a gente possa fazer frente ao potencial que a gente tem e que ele possa ser efetivamente colocado na região, né? Não fique só num potencial, no futuro, mas que seja efetivamente implantado ali. E essa capacitação empresarial é um aspecto fundamental para que isso aconteça. Só te propor que vamos emendar aqui e partir para o fechamento, a hora que você achar conveniente. Eu acho que pode encerrar aí, desde já agradecer ao Eu só queria antes de... Posso, se você me permite? À vontade. Antes de você fechar aí também, sabe que o Isaac tem aqui o jornal Folha da Manhã impresso, né? Hoje, quarta-feira. E tem um amigo aí na bancada que trabalha até 2 horas da manhã. Depende da impressão do jornal, depende da... Mas tem que estar aqui 6h50 da manhã, né? Então, o bicho tá pregado, né? Se fosse aquele desenho de televisão, de pica-pau, tá com um palitinho segurando para os olhos não fecharem. Mas é porque a gente teve aqui recentemente também uma entrevista muito bacana, muito importante, boa repercussão. Você deve conhecer, não sei, mas é do superintendente, hoje é superintendente estadual de tecnologia e desenvolvimento, que é o Maurício Guedes. Ele foi o fundador, ele implantou aí o Parque Tecnológico da UFRJ. E ele também, da mesma forma que nós indagamos aqui a você sobre essa questão, e aí no caso foi até o Renato com a pergunta bacana, o que o município precisa, uma região precisa para ser desenvolvido, ter indústria, empresa. E ele citou uma coisa aqui muito interessante que eu queria só trazer aqui a baila para você também comentar e falar, que é o nosso parque universitário. Nós temos aqui hoje, para você ter ideia, em média, diariamente, né, Rodrigo, mais de 20 mil alunos desse parque universitário. Temos, além da UENF, temos a UF, temos a Universidade também Federal Rural,
Temos o IFE, que hoje é uma referência aí pelo Brasil afora, o nosso IFE Campus. Então, que aí tem Guarulhos, que tem campus também extensivo ali em São João da Barra e por aí vai. E outros municípios também. Mas, resumindo, como é que você vê a participação Temos uma incubadora de startups aqui, que é o maior sucesso também. Enfim, como é que você vê todo esse potencial nosso? E uma coisa que o Rodrigo falou muito, muito, muito interessante, também citado aqui pelo Maurício, os empresários locais não precisam ficar só esperando indústrias de fora para isso ou para aquilo, não. Eles podem também ter a sua indústria, investir, acreditar na região. Como é que você analisa esse ponto de vista aqui trazido pelo Maurício e colocado aqui para você? Cláudio, acho super pertinente essa colocação. O Maurício é uma referência, tá, para todos nós no tema, é uma pessoa que foi uma escolha muito acertada do Estado trazê-lo também para esse projeto novo, esse desenvolvimento. Eu entendo que, como você bem colocou, isso é um fator que ele é imprescindível para a atração de investimentos. Né? Você não consegue atrair indústrias de ponta, atrair negócios de ponta, se não tiver pessoas capacitadas para operar, para fazer essa operação. Né? Então, a formação profissional, ela é o que vai propiciar as condições para que essas empresas possam se localizar aqui. E também gerar as condições para que esses estudantes, lá na frente, gerem novos negócios, né? Desenvolvam soluções. Quando a gente fala em incubadora de empresas, qual é o potencial de uma incubadora? É ilimitado. Quer dizer, você pode ter soluções a um gargalo produtivo ali que estão sendo gestadas hoje nessa incubadora. Então, um aspecto fundamental disso é justamente essa aproximação entre a academia e o setor produtivo, para que os desafios que as indústrias hoje estão enfrentando possam ser estudados pela academia e soluções possam surgir. A gente precisa ter cada vez mais essa aproximação da academia, da formação profissional com a realidade do setor produtivo, para que essas questões possam ser equacionadas, para que a gente possa ter justamente um indivíduo que sai de um curso técnico e já sai contratado, né? Que é uma preocupação que nós, por exemplo, no Senai temos de garantir que o nosso aluno hoje saia com uma perspectiva de emprego já bem colocada, que ele já saia de repente contratado, que ele faça um estágio numa indústria, que ele tenha a experiência prática de entender que não é só a teoria, mas tem um aspecto prático que é fundamental. Então, essa aproximação, esse ambiente de aproximação, é muito importante, e ter instituições como a Universidade Federal Fluminense, como a Universidade Federal Rural, como o Instituto Federal também colocado, e outros iniciativas, FATEC também, sim, essa rede de ensino, né, de capacitação, ele é um fator diferencial para a atração de investimentos para o município, para uma região. E isso precisa ser comunicado, precisa ser explorado da melhor forma possível, porque esse é um dos componentes daquele tripé que eu comentei de início. A infraestrutura, questões tributárias, trabalhistas, mas também a questão de formação de mão de obra é fundamental. E nesse aspecto, a região do Norte Fluminense é uma região privilegiada nesse aspecto. Então, essa aproximação contínua e essa divulgação do potencial que existe, ela é fundamental. E do lado empresarial, da mesma forma, né? As empresas hoje têm gaps produtivos, têm necessidade de melhoria de processos. E o empresário ele pode tentar por si só encontrar soluções, mas talvez seja muito mais simples, muito mais rápido, muito mais fácil fazer essa aproximação com a academia, fazer uma capacitação, trazer algum especialista da academia, de um polo de inovação desse, para a implantação de soluções, né? Às vezes soluções simples, que não têm custo, mas que vão dar um ganho de produtividade muito elevado no negócio em questão e vão gerar oportunidades de desenvolvimento. Essa é a ideia também, e é isso também que no evento a gente vai discutir nos dias 19 e 21, que é justamente como é que a construção civil pode ganhar em termos de produtividade, em termos de novas técnicas, o que existe hoje de novo que pode ser implantado para esses municípios. É isso. Muito bem. Por isso que o Rio Construção Civil de 2023, então, como a gente falou, é aberto aí, gente, a empresários, profissionais de engenharia, arquitetura, poder público e estudantes, né, justamente para essa interlocução com a academia, que é muito importante.
Então, reforçando, o evento acontece agora nos dias 19, 20 e 21 de setembro. Inscrição gratuita, pode ser feita no site do próprio evento, que é o Rio Construção Summit. É Summit ou Summit que fala? Summit. Exato. É Summit, mas escreve Summit. É melhor. Já vai ficar mais fácil entender. .com.br. O Cláudio já colocou aí na nossa transmissão do Facebook, na live, o link. A gente com certeza também vai estar anunciando aí na Folha, né, esse evento, né, para quem quiser acompanhar nos dias 19, 20 e 21 de setembro, com entrada gratuita lá no Pier Mauá, no Armazém 3, lá no Rio de Janeiro, né? Mas eu acho que todo mundo se organizando aí dá para ir para lá prestigiar e fazer essa própria experiência, esse networking, que é muito importante, né? E por todo o potencial que a gente colocou durante essa 1h30 de entrevista, né? Que a gente mostrou todos os potenciais que a gente tem aqui da região, mas também não dá para a gente ser uma ilha, né? A gente precisa estar aí o tempo todo dialogando, buscando experiências que possam ser aplicadas aqui e também servindo de exemplo, né? Porque chega da gente ficar também só pegando exemplo dos outros e muitas vezes não conseguindo aplicar de forma correta a nossa realidade, então está na hora também da gente fazer o caminho inverso, fazer com que a gente sirva de exemplo para os demais. Boa. Bom, 8h46, meu caro Isaac, registrar o agradecimento, claro, o Rodrigo já começou a fazê-lo, mas concluindo aqui da nossa parte, do Rodrigo também, agradecer a você por estar aqui conosco. Acho que foi muito bacana a sua entrevista, trazendo pontos aí para serem debatidos, como fizemos aqui hoje, para serem também cobrados da própria Firjan, para que a gente consiga aí obter esse êxito no desenvolvimento que a gente busca, mas, sobretudo, muito desejar a você aí toda a sorte e sucesso, e espero em breve poder contar com você aqui. Você como que diz, é do bem, é positivo, vem trazendo boas notícias. Obrigado pela sua participação, pela sua entrevista, boa sorte aí sempre. Cláudio, Rodrigo, eu que agradeço pelo espaço, pela paciência aqui de ficarem comigo esse tempo. Agradeço ao público também pela interação, pelas perguntas. Coloco mais uma vez aqui a federação à disposição. Nosso papel é, de fato, trabalhar em conjunto com a sociedade, em conjunto com os atores, pelo desenvolvimento das regiões, e a gente está aberto aqui a melhoria, a estar sempre discutindo, a encontrar novas soluções. Esse é o nosso papel mesmo. E reforço aqui o convite para esse evento, acho que vai ser muito interessante, muito importante, no dia 19 e 21, lá no Pier Mauá, na capital fluminense. Fica o convite aqui a todos. E, mais uma vez, muito obrigado e fico à disposição de vocês também. Bacana. Rodrigo, também muito obrigado por hoje, muito bom sempre contar com sua presença aqui nessa bancada. E amanhã, feriado, vamos prestar nossas homenagens aí ao Dia da Pátria, né? E vamos descansar em paz e voltaremos na sexta-feira, que não é ponto facultativo para nós. Obrigado por hoje. Sexta-feira já tem marcada a entrevista aí, a gente vai receber o líder do governo aqui de Campos, né, o Álvaro Oliveira, que vai estar com a gente, então, na sexta-feira, falando um pouquinho sobre política, cenário eleitoral, pacificação, né, é o nosso convidado da sexta-feira, já está marcado, agendado, e já estou falando aqui ao vivo para ele não fugir, tá para trás, então. Já garantindo aí que ele não vai invocar o feriadão, que não vai ser reverso. De repente, coitado, ele faz por Skype também, se for o caso. Não tem como ele fugir, né? Boa. Mas agradecer mais uma vez ao Isaac, agradecer a todo mundo que está organizando esse evento lá no Rio de Janeiro, né, que proporcionou aí pra gente essa boa entrevista, que foi muito agregadora. Eu acho que trouxe um panorama muito importante aqui da nossa região, uma abordagem bastante ampla, e é isso. Agradecer mais uma vez o Isaac e a todo mundo envolvido aí nesse evento. Valeu então, Rodrigo. Obrigado mais uma vez. Um abraço para você. Bom feriado. Meu caro Isaac, obrigado também. Bom feriado para você. Obrigado. Tudo de bom. 8h49, a você que nos acompanhou aqui, claro, evidente, toda a nossa gratidão, carinho, e continue ligado. Daqui a pouco, como a gente já falou, o programa vai estar disponível aí em podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer,
bom de você dar um busca aí, você vai achar pelo nosso podcast. E logo mais, 17 horas, reprise na Plena TV. O programa que tem o oferecimento de Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de Campos e região, de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar.